Damos início a mais um programa Anatomia do Poder. O programa vai há 12 anos e meio pela Rede Vida, todos os domingos, sem faltar um domingo, para analisar o que é o poder público, privado, acadêmico, jornalístico, universitário, esportivo, enfim, aqueles que exercem o poder. E chama-se Anatomia do Poder exatamente por essa razão, para examinar aqueles que exercem o poder no Brasil. Hoje eu tenho mais uma vez o prazer de ter como convidado um dos maiores jornalistas do Brasil na atualidade. Aquele que, enfim, tem coragem de dizer o que se deve dizer, fazer o jornalismo puro, o jornalismo de análise sincera, correta e justa dos fatos, que é Carlos Alberto Franco, editorialista do Estado, e está no Estado há muitíssimo tempo, e que aqueles que o acompanham sabem que de 15 em 15 dias a sua página no Estado de São Paulo é uma espécie de abertura e representa os pulmões da sociedade que nós estamos precisando no dia de hoje. E hoje nós vamos falar, em primeiro lugar, no primeiro bloco, sobre a decisão de quarta-feira, dia 28 de maio, no Congresso Nacional, que derrubou o veto do presidente Lula em relação às saidinhas, quando entendia o presidente Lula que tem que ser daí, eu não acho que seja incorreto se todos voltassem. Mas 5% da população carcerária, quando sai, não volta. Sim. E quando se fala em 5%, não é 5% um número pequeno. Nós temos, na verdade, todos os presídios do Brasil concedem. O que nós temos, portanto, é centenas e centenas de criminosos que não voltam. E essa foi a razão de se aprovar de que as saídas não são mais possíveis. E o outro, de liberdade de imprensa. E a Sim. liberdade de preservar a família tradicional, que está na Constituição, no artigo 226 da Constituição, que declara que a família é a base da sociedade. O Estado tudo fará para proteger. E isto nós tivemos garantido ontem pelo Congresso. É sobre isso que eu queria ouvir, e o programa é todo seu nesse primeiro bloco, para tecer os mais variados comentários sobre esse, enfim, respirar da democracia no Brasil, que no dia 28 de maio o nosso Congresso deu para todos os brasileiros. Ives, eu fiquei muito feliz com a atuação do Congresso, porque, digamos, o Congresso dá a sensação de que começa a ficar em sintonia com a sociedade, com a parte da sociedade que é extremamente majoritária e que defende a democracia, defende os valores da família. A realidade é essa. O que nós víamos até ontem, até o dia 28, é um Congresso com uma oposição firme, uma oposição formada por gente combativa e tal, mas numa postura um pouco receosa. Eu acho que o grande mérito da decisão de ontem foi o Congresso sinalizar, não apenas para o Poder Executivo, mas também para o Poder Judiciário, que ele é uma das instituições essenciais entre os três poderes e ele tem que ser preservado. Tanto a prerrogativação do Congresso tem sido sucessivamente afrontada, sobretudo pelo Poder Judiciário, e o Congresso firmou uma posição que eu acho que é extremamente oxigenadora para a sociedade brasileira, né? As saidinhas, você comentava recentemente, de fato, o número é muito grande, tendo em conta o tamanho do país e a quantidade de pessoas presas. Então, isso gera uma insegurança para a sociedade muito grande e foi uma decisão muito oportuna. Mas a outra decisão de garantir a liberdade de imprensa e de expressão e, sobretudo, de impedir o cerceamento dos exercícios dessa liberdade nas redes sociais me parece fundamental. Porque o que se pretende, Ives, é
censurar as redes sociais, que tem Tá certo. sido, nós percebemos claramente, o pulmão da democracia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós vemos um crescimento, digamos, dos valores conservadores, de uma posição mais conservadora em todo o mundo, em função da liberdade nas redes sociais, onde as pessoas podem se manifestar de uma maneira clara. E essa tentativa de cerceamento da mídia social, ela é mundial, não é um fenômeno só no Brasil. A gente percebe que o globalismo tenta asfixiar a liberdade de expressão através do que eles chamam de regulação das mídias sociais. Acho que foi um dia muito feliz e muito importante para o Brasil, sem dúvida nenhuma. Até porque, Carlos Alberto, se você examinar o que que nós temos, é, como é que uma democracia ela existe? Democracia é o próprio demos no livro grego, é o governo do povo. Sim, Embora Aristóteles colocasse entre as formas ruins a sim, polícia que era as formas boas, que é quando toda a sociedade pensa só no Estado, no bem do povo e não a pensar sim, nos seus interesses pessoais, com o tempo a polícia desapareceu e ficou o termo democracia. sim, Agora, quando o povo não pode exercer, e quando a verdade nos grandes canais de comunicação, os veículos, sim, esses têm o seu controle, aqueles que controlam, aqueles que são os donos, etc., há sempre um condicionamento, de alguma forma, por mais liberdade de expressão que se tem, a linha editorial que é seguida. O que as sim, redes sociais trouxeram? Essa possibilidade de o povo também ter uma forma de se comunicar. As redes sim, sociais levaram a comunicação social para todo o povo. E é, é evidente que cercear isso seria tirar uma liberdade que é fundamental para a democracia. Então, eu sim, considero que são dois os alicerces da democracia: a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, o amplo direito de defesa. E nós sim. temos vivido nos últimos tempos uma certa limitação, Uma seja grande na limitação. liberdade de expressão e no amplo direito de defesa. Que, Sim. aliás, também foi a tônica da sua palestra no Conselho Superior de Direito, no lançamento daquele congresso sobre o Sim, lançamento do livro do Modesto a Carvalhosa. FEComércio, né? Na FEComércio. Não, de fato, é assustador quando você vê o que está acontecendo com o Poder Judiciário e, particularmente, com o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o garantidor da Constituição, o intérprete da Constituição, mas da Constituição, não de outra Constituição. O que nós estamos vendo é que o Supremo Tribunal Federal está, você mesmo disse naquela reunião, está reescrevendo a Constituição. Quer dizer, a Constituição de 88, que você teve uma participação intensa, ela não é respeitada pelo Supremo Tribunal Federal. E o que me preocupa muito, Ives, o que a gente vê no Brasil e no mundo inteiro é que, digamos, minorias políticas sem voto perceberam que a maneira de governar é através do Poder Judiciário. Isso é, essa relação promíscua entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, ditando normas e silenciando a sociedade, através da limitação do exercício da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão. É muito preocupante o que se vê no Brasil, né? É muito preocupante você ver o Supremo Tribunal Federal censurando não apenas a mídia social, mas censurando até eh, veículos da mídia tradicional. A Gazeta do Povo foi censurada, a Jovem Pan foi censurada. Quer dizer, é um fenômeno novo. Nós não vimos isso no período militar, É, não é? uma questão interessante o seguinte: essa atuação política da Suprema Corte tem levado também uma mudança de perfil. Eu sempre tenho admiração e continuo com admiração pelos ministros supremos, tenho livros escritos com seis dos atuais Sim, ministros, mas há um dado. No passado, quando era apenas o garantidor da lei, Carlos Alberto, eu me lembro quando eu saía para jantar ou almoçar com ministros da Suprema Corte, Oscar Correia, Moreira Alves, Cordeiro Guerra e outros.
o que é o Sidney Sanches, e, enfim, Peluso, o Nelson Jobim. O que acontecia? Você tinha uma respeitabilidade impressionante. Eu me Impressionante. lembrava em cantares, já vai um ministro do Supremo. Sim, No momento que eles se transformaram em poder político, eles são tratados como políticos. ou Os que políticos, admiram exatamente. aplaudem, os que não admiram atacam e não podem sair à rua conforme o local em que estiverem. Quer dizer, pelo fato de perderem aquela áurea de magistrados e Sim, ganharem uma áurea também de políticos, sim, interferindo, legislando, criando leis novas, eles passaram a ter tratamento do povo da mesma maneira. E essa é a sim, razão pela qual tem que ter segurança, que não sim, havia no passado. sim. Quer dizer, Não, você tinha não aquela podem voar em segurança voo de carreira. protocolar de ter um cidadão que ficava do lado. O que vale dizer? Eles que deveriam ser o poder técnico para garantir os poderes políticos passaram a ser um terceiro poder político, o que vale. Sim, E o Brasil deixou de ter um poder técnico sim. puro como era no passado. Carlos Eu Alberto, resta... nós vamos Sim, agora aos nossos comerciais e voltaremos a continuar falando especificamente sobre o Poder Judiciário. Meu caro Carlos Alberto, nós temos o hábito, no programa Anatomia do Poder, sempre oferecer ao nosso convidado um livro. Esse é um livro da União dos Juristas Católicos. O tema foi escolhido pelo Dom sim. Odilo, que é o chanceler da União dos Juízes Católicos de São Paulo. Eu coordeno há 11 anos os livros o Jucasp, e esse é sobre lei e justiça, algo que o Interessante. cardeal se preocupava muito de termos não a lei formal apenas, ter a Sim, justiça. E lembrar um pouco o Bastiat, que dizia que a função da lei e da justiça para o cidadão não é fazer justiça formal. A função do sim. Poder Judiciário e do poder em si é não fazer injustiça. Injustiça. Esse é o Sim. ponto mais importante, o Bastiat no século XIX. Então, vou lhe mandar o livro, como nós sempre Muito fazemos, obrigado. e é coordenado por mim, pelo Paulo de Barros Carvalho e pelo Luiz Gonzaga Berstelli. Mas Muito obrigado. voltando àquele assunto nosso, do primeiro bloco, e o que preocupa é o seguinte: a forma de escolha de ministro do Supremo, eu tinha sugerido na Constituinte, e não foi aceito, Bernardo, Sidney Santos, etc., quando nós discutimos isso, achavam que era absolutamente inviável, é que o ideal é que nós tivéssemos 6 indicados nomes pelo Conselho Federal da Ordem, Sim, 6 indicados pelo Ministério Público, 3 estaduais e 3 federais, do Ministério Público Federal, e 6 indicados pelos 3 tribunais superiores: 2 Tribunal Superior do Trabalho, 2 STJ, 2 Supremo Tribunal Federal. E recebia, pelas entidades máximas das 3 instituições, sim, advocacia, Ministério Público e magistratura, o presidente da República, 18 nomes. E sim, escolheria aquele que estivesse mais de acordo com a sua maneira de ser. Mas sim, eram só juristas. E um sim, notável saber jurídico, era um notável saber, não notório conhecimento de todos. Era realmente alguém e que, escolhido pelas 3 maiores instituições, sim, teriam a possibilidade de, sim, evidentemente, exercer bem sim. a sua magistratura na Suprema Corte. O que nós temos? Nós temos decisão exclusiva do presidente da República. Presidente, exclusiva. Escolhe quem ele quer. A Ele quer. figura de notável saber é apenas um adorno Sim, constitucional, porque não é tema relevante. Nós temos ministros que foram escolhidos, independente de terem ou não terem um currículo, entende? Mas podem ter sido grandes advogados. Eu acho que os nomes que estão lá são nomes bons, mas pela sugestão que eu tinha feito e não aceito na sim, Constituinte, nós teríamos só grandes nomes. E 8 sim, seriam sempre da carreira do magistrado,
e 3 ou indicados alternativamente pelo Ministério Público e pela advocacia. Advocacia, A pela Constituinte ordem. não aceitou, manteve o sistema anterior. E nós Uhum. estamos vendo como, ultimamente, é, enfim, os critérios são exclusivamente critérios pessoais, em Do que presidente da a República. ligação com o presidente é mais É. importante do que qualquer outro critério. E Como é que tem você outra vê coisa isso? também que eu acrescentaria. Hoje, não apenas a indicação, mas o processo, digamos, de formalização, a sabatina no Senado, ela se transformou já de saída num processo essencialmente político. É uma campanha eleitoral igual a dos políticos. Quer dizer, o candidato percorre todos os gabinetes, faz campanha, há pressões. Quer dizer, ele entra no Supremo já condicionado por compromissos assumidos antes de chegar no Supremo. Quer dizer, é um desastre. É um desastre, eu creio. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque é, advogo, a primeira sustentação oral que eu fiz no Supremo, Carlos Alberto, em 62, 5 dos ministros não tinham nascido. Eu já Sim, sustentava no Supremo, então eu peguei todo o Supremo desde 57, mas advogando lá em cima, lá em sim, Brasília, desde 62. E eu sinto que é, o perfil individual não é mau. Se nós tivemos sim, nomes muito mais brilhantes no passado, pelo próprio currículo acadêmico que tinham. Mas são sim, bons ministros, apesar. Agora, é a perspectiva que eles adotaram, de que eles sim, também são poder, e uma espécie de longa-manos do executivo, como sim, aconteceu na atual composição, é que dificulta muito muito. termos. E quando o Supremo Tribunal Federal se transforma no próprio primeira e última instância, e inclusive assumindo competências que seriam de juízes de primeira instância, de segunda, até de terceira, se nós considerarmos o Superior Tribunal de Justiça, embora seja a Casa da Legalidade, uma terceira instância, porque ainda se permite um Sim. recurso do Supremo se houver matéria constitucional. Na verdade, nós passamos a ter, Carlos Alberto, um outro poder político com o direito de reescrever a Constituição. É isso que eu acho preocupante, que você, nos seus artigos, tem sinalizado em mais de um artigo essa preocupação, que não é só minha, mas é de muitos juristas no Brasil. E nós vemos hoje, por exemplo, 8 de janeiro, um suposto golpe de Estado, que me parece ridículo, um golpe de Estado sem forças armadas, sem nada. Quer dizer, aquilo foi uma bagunça. Evidentemente, os bagunceiros devem ser punidos, mas não pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, tem gente, muita gente presa por decisão do Supremo através do ministro Alexandre de Moraes. Nenhum deles tem fórum privilegiado. Uma dona de casa, um morador de rua, inclusive, que saiu na imprensa lá em Brasília. E, quer dizer, o Supremo passando por cima da Constituição de uma maneira inacreditável, inacreditável. Então, isso vai também minando muito a autoridade, a credibilidade do ministro do Supremo, porque vai ficando muito patente que é uma ação política. Hoje os ministros falam fora dos autos, dão entrevistas a respeito de assuntos que eles estão julgando. É algo assim, compare o recato da Corte Suprema Americana, né? Que as decisões se sabem no dia seguinte. Quer dizer, eu não sei, eu tenho dúvida aí se de fato foi bom a televisão no Supremo Tribunal Federal. Eu Você tenho se dúvida. lembra, Carlos Alberto, logo que o ministro Marco Aurélio, que é seu amigo, meu amigo, ele introduziu a televisão como presidente, Sim, nós três, você, o Marco Aurélio e eu, sim. tivemos uma palestra em Brasília pela Associação Nacional de Jornais. E nós Lembro. dois alertamos. Eu me lembro da minha palestra em que eu Sim, alertei, que me preocupava muito, porque sim, antigamente você chegava no Supremo e fazia uma sustentação oral, nenhum ministro tinha necessidade
de fazer grandes considerações. O relator fazia maior, se você ia seguir a opinião do relator, dizer, acompanhe o relator. Então, eu me lembro Sim, nos primeiros tempos que eu ia a Brasília, na década de 60, mesmo em 70, 80, você hum, tinha inúmeras decisões dentro da mesma sessão. Em sim, 60, eu tinha certeza de que eu podia pegar o avião às 6 horas, 6h30 da VASP para voltar, porque sim, todos os julgamentos eram feitos com as sustentações orais. No sim, momento que se colocou a televisão, nós passamos até a necessidade de eles mostrarem que são conhecedores de direito. sem E dúvida. para acompanhar e dizer acompanha o relator, muitas vezes tem que se fazer uma peroração em que nós É, perdemos um tempo enorme. Isso que você diz, eu estou absolutamente de acordo. A televisão prejudica o encaminhamento da justiça. eu acho que muito, muito mesmo, muito mesmo. Enfim, mas olha, é um momento. Eu tenho a impressão que o Senado ele está obrigado a fazer algo. Evidentemente, com respeito, com serenidade, mas quer dizer, não se pode ver o que está acontecendo no Brasil e simplesmente acompanhar essa cena, né? Porque é uma cena de agressão à Constituição, de agressão às liberdades públicas, de agressão à liberdade de imprensa e de expressão, e o Senado tem que tomar uma posição, que é o poder que pode falar algo, né? É a única que pode julgar presidentes e ministros do Supremo. Sim, Agora, há um dado, Carlos Alberto, nesse final de programa, é interessante. Tenho a impressão que essa posição que o Congresso tem tomado com maior coragem sim, está levando uma certa reflexão. eu Porque também acho. você vê o seguinte: o Tribunal Superior Eleitoral, no caso da Dallagnol, na verdade, ele considerou que ele tinha sido abuso, etc., e por 7-0 ele foi impedido. No caso do Moro, É, entende? Ele deu a impressão que eu tenho, disse, não, nós não podemos interferir na vontade do eleitor. A sim. função da justiça é ver aspectos formais, mas jamais interferir na vontade do eleitor. 2 Então, milhões de o votos. próprio ministro Alexandre de Moraes, presidindo, fez questão de presidir, e, ao meu Sim. ver, ele fez questão de colocar em pauta para mostrar uma posição que, a meu ver, se ele continuar nessa posição de levar para ser o Poder Judiciário um poder de preservação, de garantia da Constituição, mas não o poder político, nós estaremos, graças ao Senado, avançando. É. Eu tenho essa impressão que está havendo, da parte do ministro Alexandre de Moraes, claramente uma posição muito mais equilibrada do que há meses atrás, né? Nem há dúvida. Meu caro Carlos Alberto, quero lhe agradecer muito a Um presença prazer no nosso enorme. programa. É um privilégio, é um amigo para os meus telespectadores que eu tenho há muito mais de 50 anos, de tal Exato. maneira que é com grande alegria que o tenho de novo no nosso programa. Meus caros telespectadores, eu os espero de novo no próximo domingo.